Boa tarde, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, trabalhando, tentando ganhar a moeda. Tá meio fraco hoje, não tá muito legal não. Rapaziada, nós temos aqui umas notícias do Flamengo. Já disse, por causa da data FIFA, o Campeonato Brasileiro tá praticamente parado, não tem muita notícia, só bastidores mesmo. Beleza? Então nós vamos dar a notícia para vocês aqui. Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Ó, e é o seguinte, o STJD apresentou denúncia contra 3 integrantes do Flamengo por diferentes motivos, após a partida diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. É o Wallace, o Boto e o Danilo, beleza? Aí o mais grave vai ser o Boto pelas declarações deles, mas vamos aqui, ó. Lá, o principal alvo é o diretor José Boto, que será julgado por declarações dadas após o jogo. Lá, o dirigente foi enquadrado no artigo 243 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, que trata de ofensa à honra no contexto esportivo. Caso seja condenado, pode ser suspenso por 15 a 90 dias. Mas ele não joga, beleza? Só que fica impedido de trabalhar. Lá, o que acontece em outros campos deixa suspeito. O árbitro nos prejudicou contra o Cruzeiro, ganhou como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Alguém da CBF tem que vir e falar sobre isso. Beleza? Foi o que o dirigente falou. O que ele disse demais? Falou alguma coisa errada? É que nós vivemos uma ditadura nesse país que você não pode mais criticar instituições. Você criticar instituições, o seu direito de criticar acabou. Então você não pode mais falar mais nada. Então ele simplesmente fez uma crítica. Beleza? E levantou suspeito? Levantou, porque os 2 jogos foram suspeitos. Beleza? Aí depois nós temos o Alacian, que está enquadrado como tentativa de agressão. E realmente ele tentou dar uma cotovelada. Isso acontece direto em todos os caras tomam cartão vermelho, mas eu não vejo ninguém ser julgado pelo STJD. Vamos ser sinceros? Não vejo ninguém. A turma dá cotovelada e toma cartão direto em Campeonato Brasileiro. Mas alguém foi condenado? Alguém foi pro STJD? Olha aqui pra você ver. Ó, ele recebeu o segundo cartão amarelo e se enquadrou no artigo 254A, que prevê punição de 4 a 12 jogos para quem pratica agressão intencional em campo. E só quer saber se vai acontecer com os outros também. Porque se abrir precedente, o Flamengo tem que reclamar. Beleza? E agora, vamos lá, ó. Ainda tem o Danilo. O Danilo, que eu achei o mais absurdo. Lá, o Danilo também foi incluído na lista de denunciados acusados de jogada violenta no lance que resultou sua expulsão nos 3 minutos do primeiro tempo. Foi uma jogada de jogo, filho. Foi uma jogada de jogo. Beleza? Isso aí acontece da hora aí no Campeonato Brasileiro e não vejo ninguém indo para o STJD. Mas como é o Flamengo, depois a gente fala que tem suspeita no Campeonato Brasileiro, eles acham ruim. Por que só o Flamengo está indo? O José Boto, pela declaração dele, ele está errado? Não. Mas pelo menos o José Boto, outras pessoas já foram julgadas por isso. Você não pode desconfiar do campeonato, tá? Você não pode. Então outras pessoas, aí até contar porque os outros também já foram. Agora o Danilo e o Alacian, a turma dá cotovelada o tempo todo com o brasileiro. Toma o cartão vermelho direto, a gente está cansado de ver isso aí. Todos os jogos. Falta igual o Danilo, que leva falta de jogo. Ninguém tá indo para STJD. Aí a gente já começa a desconfiar. Beleza? Ainda bem que a STJD não pode me processar, que eu não jogo futebol. Senão eu já estaria sendo processado também. Beleza? Lá, o Alacian. Vamos aqui continuar falando dele. Nós temos aqui o ex-corredor do Flamengo, disse que o Alacian quer ouvir pouco. Quer ouvir pouco. Acha que é o super-homem que pode tudo. Quem falou isso foi o Gilberto. Quem é mais velho das antigas como eu, lembra do Gilberto que saiu do Flamengo. Se eu não me engano, ele é irmão do Reinaldo, também atacante, muito bom atacante. Mas o Gilberto se destacou muito mais. Apesar do Reinaldo ter se destacado bem também na época, começo dos anos 2000. Nós estamos falando de 25 anos atrás, de 99, 2000, quando eles surgiram. Depois o Reinaldo jogou no São Paulo, fez história no São Paulo. E o Gilberto, ele fez história no Flamengo, fez história no Cruzeiro, seleção brasileira, foi para fora do país. Então era um jogadoraço, um lateralzaço esquerdo, beleza? Então ele disse, ele já foi, putz, abriu uma propaganda aqui agora.
Rapaziada, voltei, dei uma parada. Vocês perceberam? Ganhar a moeda, fião. Tem que ganhar a moeda para o vídeo. Vai lá, ganha a moeda, volta. Então vamos aqui de novo. Vamos voltar aqui. Nós estávamos falando do ex-coordenador do Flamengo, que é o Gilberto, que eu falei para vocês, ex-lateral. Beleza? O que ele falou? Olha o que ele falou. Ex-coordenador do Flamengo diz que o Alisson quer ouvir pouco. Acha que é o super-homem e pode tudo. Esse que é o problema. O moleque tem talento, mas tem que saber ouvir. É moleque. Lá, o Wallace é um bom menino. Com essa idade é normal querer ouvir pouco. Também tive 18 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso. As polêmicas por comportamento. Fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos e tive muito tempo com o Wallace. Tinha um carinho grande por ele. Conversava. O que o mentor, Cush, que ele contratou lá agora, vai fazer agora, todo mundo já fez com ele. É ele saber ouvir e interpretar dia a dia. Não adianta nada contratar mentor e ele não colocar o que foi dito. Entender o que está sendo passado. Tem muito talento. Sempre foi falado para ele, disse Gilberto para completar. Aí ela completou aqui assim, ó. O comportamental sempre foi falado. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem, que não vai interferir na vida, na parte técnica, mas é um bom menino, com um coração enorme. Ele viu que a coisa é diferente do que pensava e está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para o quesito mental. Espero que consiga dar alegrias à torcida do Flamengo. Finalizou. Beleza? Resumindo, o moleque é porra louca. Não tá nem aí. Vai perder uma oportunidade gigante de estar no maior clube do Brasil. Entendeu? No clube que paga em dia, paga salários excelentes. Entendeu? Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Eu lembro do Jobson. Lembra do Jobson, que fez sucesso, mas jogou a carreira fora? E tem um punhado de jogador que fez isso. Teve um punhado. Paulinho, Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 2013. Subiu na cabeça dele. Pô, aconteceu com ele? Sumiu. Lembra do Ponte da Estela? Sumiu. Mas por quê? Se perde. O Paulinho tinha vindo aqui de um time do interior de São Paulo, jogou bem aqui, o Flamengo contratou ele, arrebentou no Flamengo, campeão da Copa do Brasil, destaque, sumiu, se perdeu. E é assim que vai. Se o cara não tomar cuidado, já era. Ó, representante Samuel Lino estudam processar jornalista por 2 anos. Por danos morais, 2 anos, por danos morais. É o Jorge Nicola, como sempre, o Jorge Nicola, enfim, falando, o Jorge Nicola é o Léo Dias do futebol, é o fofoqueiro do futebol. O que o Jorge Nicola dá de notícia errada e mentirosa, por isso que a turma fala assim, até daqui a pouco a turma lá falando por jornal, puta, é o Jorge Nicola que tá dando. Aí o cara já coloca em suspeito. Ele diz que o Samuel Lino tá indo pra balada direto. O Samuel Lino olhou assim e falou, mas como assim eu tô indo pra balada direto? E com isso a torcida já começou a cobrar o Samuel Lino. Tanto é que estão fazendo vídeos, até ter memezinhos, e torcida organizada já começou a cobrar o Samuel Lino. Quer dizer, a gente sabe que torcida organizada é uma praga. Beleza? Começa a perseguir o cara, e não é legal ficar perseguindo o cara. E já estão... E com isso, os representantes do Samuel Lino vão processar o Jorge Nicola por danos morais. E o próprio Flamengo já falou, pô, hoje em dia, o cara não pode sair falando assim, hoje em dia, todo lugar que a pessoa vai, ainda mais uma pessoa famosa, tem alguém com o celularzinho fotografando. O cara não tem foto, não tem vídeo, não tem nada pra provar. Só falou. Você acha que o Samuel Lino vai pra balada, ninguém vai saber que ele vai pra balada no Rio de Janeiro, filhão? Ninguém vai pegar um celularzinho, vai filmar e vai jogar em rede social. Hoje em dia a turma vende a mãe pro hacker da rede social. Não vai ter oportunidade de fazer, vai tomar um processo. Aí o Flamengo já se posicionou a favor do jogador, o jogador vai processar o Jorge Nicola, e o Jorge Nicola não tem jeito. Eu, sinceramente, quando eu vejo que a notícia do Jorge Nicola, às vezes eu até dou, entendeu? Mas já falo, ó, não acreditem porque é o Jorge Nicola. Lembra aquele negócio dos 4 bilhões lá do estádio? Quem saiu com aquele lá foi o Jorge Nicola. E eu falei daquilo lá, quando fui ver a reportagem, mas é o Jorge Nicola que tá dando, não acredito. Até hoje, ó. Beleza? Arrascaeta indica renovação encaminhada com o Flamengo. Beleza? O que está acontecendo? Ontem eu falei
que o Arrascaeta queria 5 anos. O Flamengo estava querendo dar 3 anos. Só que agora fizeram uma nova proposta. Aí, ó, o que o Arrascaeta falou numa entrevista? Quase tudo certo. Afirmou Arrascaeta em entrevista à ESPN. O que fizeram a proposta? Eu disse que ia chegar ao meio termo. E parece que vão chegar ao meio termo. Parece que o contrato dele agora, por uma renovação até 2028. O contrato dele vence em 2026 e vão prorrogar até 2028. Então nós estamos falando de mais 3 anos. Beleza? Beleza. Ele queria 5 e o Flamengo 3. Vão acertar por 3. Com uma renovação, com a possibilidade de uma renovação automática por mais 1 ano. Resumindo, 4. Fica no meio termo. Ele queria 5, Flamengo 3, então nós pode chegar a 4. Tudo bem assim? Beleza. Salário parece que é 2 contos por mês. Queria eu ganhar 2 contos por mês. Eu não estou falando de R$2.000, não. É 2 milhões, tá? Pra você que às vezes vê o vídeo aí e não entende como é que é o salário de futebol brasileiro. 2 milhões por mês. Fora os bônus, 14º salário, sei lá quantos... Ó, Flamengo recebe recado da final da Libertadores, pode mudar de local. O que está acontecendo? Está tendo uma briga lá política, que na América do Sul está assim nos últimos anos, entendeu? Pessoas que estavam acostumadas a dominar a política no nosso continente, agora estão tendo enfrentamento. E isso aí está causando direto, isso aí já foi no Chile, já foi, eu lembro de uma final que foi mudada, acho que foi a final do Flamengo mesmo, em 2019 já foi mudada a final, agora de novo pode mudar, antes parece que ia ser no Chile e foi para o Peru, agora pode sair do Peru, que é em Lima, né, e ir para outro local. Vamos ver aqui, situação revelada pela Conmebol, com as semifinais da Libertadores se aproximando, o Flamengo recebeu uma notícia que pode ser interessante. A equipe de Felipe Luiz Beleza. Uma mudança pode ocorrer na final. Isso porque a grande decisão estava preparada para ser em Lima, no Peru. Porém, por conta das tensões políticas, a Conmebol está hesitante em manter o país como sede do evento. E o que está acontecendo? Lá no Peru, a presidente Dina Boluarte foi dissuadida do seu cargo, o que provocou grande instabilidade. Sendo assim, a instituição estuda levar o jogo para Assunção, no Paraguai. Beleza? Então, quem já comprou o ingresso, acreditando que o Flamengo vai estar na final, vai ter que arrumar um jeitinho de vender. No ingresso não, a passagem. Quem já comprou a passagem, já vai ter um jeitinho de vender ela. Felipe Luiz não descarta mudar o esquema do Flamengo. O que está acontecendo? Ele está querendo mudar o esquema, mas é lógico, eu estou falando isso para uns 20 jogos, falando, o Felipe Luiz só tem um jogo de jogar, e todo mundo já pegou o esquema dele de jogar, e nos últimos 8 jogos do Flamengo ele tomou sufoco, e não só isso, ele não está conseguindo ganhar, e agora não está nem conseguindo fazer gol. Nós vamos falar isso aqui um pouquinho mais na frente, entendeu? Então todo mundo já estudou o Felipe Luiz, e ele não está conseguindo estudar os outros. As pessoas neutralizaram o esquema dele e ele não está conseguindo dar a resposta para esses outros técnicos que estão conseguindo neutralizar ele. Todo mundo está fazendo o seguinte: retranca atrás, bola longa nas costas, gol, pênalti, gol perdido, e assim tá indo. Como é que ele faz gol? Ele não faz gol porque ele força o time adversário a ficar na retranca, eles põem 2 homens na frente do gol, só que ele não estuda o esquema tático para falar retranca. Se eu tô cansado, todo vídeo eu falo isso, se eu forço o cara a ficar com quase os 10 jogadores dentro da área, eu tenho que ter um esquema para me furar aquela bloqueio de 10 jogadores dentro da área. Então, o que ele faz? Ele tira os nossos melhores finalizadores, aí coloca a gente para marcar. Ele coloca o Bruno Henrique centroavante. O Bruno Henrique não é centroavante. Olha a média de gols do Bruno Henrique como centroavante, é pífia. A média de gols do Bruno Henrique como centroavante é pífia. Ele não é centroavante, ele não vai virar centroavante com 34 anos para 35 anos de idade. Não vai virar, filho. Ele jogou a vida inteira na ponta. Então, ele tira Luiz Araújo, tira o Pedro e deixa o Arrascaeta. Os 3 que faz gol e se entendiam direto, um dando... Se você for pegar o tanto de assistência que o Pedro deu pro Arrascaeta fazer gol, o tanto de assistência que o Arrascaeta deu pro Pedro fazer gol, e que o Luiz Araújo deu pros dois e recebeu dos dois fazer gol, você vai ver que eles dominam o ataque do Flamengo. Dominam. Não tem nem como comparar com os outros.
Mas ele prefere, não, eu preciso de alguém que marque. Eu já falei, ele vai colocar zagueiro qualquer hora para ser atacante do Flamengo. Entendeu? Porque quando inventaram a porrinha do futebol, com a travinha assim, a trave, inventaram isso, foi uma brincadeirinha com bola de papel, assim, ó, vamos ver quem acerta lá, quem fizer acertar mais lá, ganha o jogo. Porque se você prestar atenção, o jogo começa empatado. Tá entendendo? O jogo, ele começa empatado, é 0-0. Então, vence o jogo quem acerta a casinha. Mas ele está preocupado em marcar. Então ele está mais preocupado em primeiro em empatar do que em ganhar. Beleza? Então, parece que ele vai mudar o ataque do Flamengo. O que ele vai fazer? Vai ter que colocar o Pedro e o Luiz Araújo, que é os caras que fazem gol. Junto com o Arrascaeta. Porque ó, o Pedro faz 3 jogos no jogo. O contra o Bahia, ele até ia jogar, mas é com a expulsão do Danilo, ele saiu. 3 jogos Flamengo, e o Flamengo nos últimos jogos, o que aconteceu? O Flamengo caiu a média de gol. Não faz gol. Luiz Araújo entrou contra o Corinthians, fez gol, mas tá vindo com reserva. Então, desde que Luiz Araújo e Pedro passaram a não serem os titulares absolutos, a média de gols do Flamengo caiu, estatística que está aqui. E vai continuar se eles continuarem no banco. Só o Arrascaeta não vai fazer milagre. O Bruno Henrique como centroavante não vai ficar fazendo gol toda hora. Ele não é centroavante. Fico nervoso com isso. Lá, crise de gols pressiona Felipe Luiz a reformular o ataque do Flamengo para a reta final da temporada. É aqui que eu estava vendo a reportagem de Mendes Azul, aquilo aí estava falando sobre o esquema tático que ele ia ter que mudar. O Saul parece que vai começar a jogar pelo lado onde o Gerson jogava. Ainda estão ferrados, filho. É um outro cara que não faz gol. Aí ele faz menos gol que o Plata. Então ele não quer resolver o problema de gol do Flamengo, ele quer resolver o problema de marcação. Beleza? Mas aí ele vai tentar por quê? Porque nessa outra reportagem aqui, ele está sendo pressionado pela diretoria. Eu estou falando para vocês, se o Felipe Luiz não ganhar o Brasileiro e Libertadores, ele não renova com o Flamengo. Beleza? Então ele está sendo pressionado. Vamos dizer aqui, ó. Vamos lá pro finalzinho, que é o que interessa. Porque eu já falei tudo para vocês já. Vamos ver aqui. Apesar da oscilação, o ambiente no Ninho do Urubu segue o trabalho intenso. Felipe Luiz tem aproveitado os treinos. Tarará, tarará. Não, não é essa parte aqui não. Lá. A diretoria cobrou ele sobre a necessidade de ajustes táticos no clube, no time, para que ele comece a fazer gol. Entendeu? Vamos vendo. Rapaziada, vamos ver aqui uma última notícia, que o vídeo está muito longo. Ó, agora essa aqui é uma das mais importantes. Nós vamos falar sobre ela. Libra ignorou o alerta sobre lacuna em contrato antes do imbróglio com o Flamengo. Esse aqui eu posso te dar a notícia, porque foi o André Matos, foi um Carlos Matos. Vamos ver aqui. A Liga Brasileira de Futebol foi formalmente avisado sobre uma lacuna no critério de divisão de receitas por audiência no final de 2024, meses antes do conflito com o rubro-negro vir à tona. A cúpula da Libra, no entanto, optou por ignorar o alerta. As informações são do jornalista Rodrigo Matos, do UOL. Aí vamos lá. O centro da discórdia é a divisão de 30% no contrato de 1,3 bilhão, que deveria ser baseado na audiência de cada clube. A regra básica foi estabelecida em setembro de 2024, ainda na gestão do Rodolfo Landim, mas carecia de detalhamento sobre como a medição e os pagamentos seriam feitos. Olha só. A revelação crucial é que, no final daquele ano, o advogado Flávio Zeverter, um dos fundadores da Libra e atual vice-presidente da CBF, olha por que a CBF também não se intrometeu, porque o cara tá lá e falou assim, ó, o Flamengo tá com razão, solicitou uma reunião com o presidente da Liga, Júlio Casares. Eu não sabia que o presidente da Liga era o Júlio Casares de São Paulo, o mesmo cara que presidia o Clube dos 13, que quando o Flamengo foi campeão, ele pegou, virou as costas pro Flamengo. Tá entendendo? E depois agora a taça de bolinha está lá no São Paulo. Vai vendo com quem que nós estamos se metendo. Eu sairia da liga correndo. Então, secretário-geral Raul Guerreiro. Vamos lá. No encontro, Sveiter
alertou para a existência de uma lacuna no estatuto referente aos critérios de audiência, explicando que a falta de uma regulamentação clara poderia gerar futuros questionamentos judiciais. Apesar do aviso, os dirigentes da Libra entenderam que não havia problema nenhum, nenhuma alteração foi feita no documento. Beleza. Júlio Casares, beleza? Presidente de São Paulo. Eu já vi esse filme antes. Clube dos 13, Copa União. Beleza? Flamengo conquistou 5 títulos, a taça de bolinha era o passeio do Flamengo. Aí foi para a justiça comum, que não poderia, que o esporte teria que ser banido do futebol, porque você não pode entrar em justiça comum nesses casos de esporte. Na época não poderia, hoje em dia nem sei como é que funciona, depois que aconteceu esse rolo, beleza? E todos viraram as costas pro Flamengo. Menos o Inter. Vamos ressaltar, menos o Internacional. Mas todo mundo virou as costas pro Flamengo. Uma liga. Aquilo realmente foi uma liga. Isso aí que nós temos não é liga. Isso aí é só para discutir direitos de din-din, dinheiro, tá? Eu sairia da liga correndo. Rapaziada, demorou um pouco, tive que parar, perdi o pique, me perdi um pouco aqui, o cara tem que ganhar a moeda, não tem que fazer. Mas assim, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? O vídeo ficou longo, mas valeu a pena.